Sai da frente antes que eu te deixe sem graça, tiozinho. Meu nome é Renato. Tenho 51 anos e passei 12 servindo nas forças especiais antes de me ajeitar na vida civil em São Paulo. O rapaz que está inflando o peito na minha frente acha que esses músculos de academia o tornam perigoso. O nome dele é Marcelo Rodrigues e faz 3 meses que anda treinando minha esposa, Patrícia. Sessões de personal intermináveis, mensagens em horários suspeitos, o tipo de atenção que faz qualquer marido levantar a antena. Eu fiquei parado na porta da academia corpoativo, observando ele se aproximar com aquela arrogância típica de moleque que acha que descobriu o mundo. O lugar estava cheio, funcionários de escritório tentando descarregar o estresse, universitários se exibindo, todo mundo já sacando que um barraco ia começar. "Você não é homem o bastante para ela!" gritou Marcelo, com a voz ecoando pela recepção. Ele queria plateia, queria testemunhas para me verem como um marido coroa incapaz de dar conta do recado. Eu não respondi, apenas caminhei até um banco, me sentei e comecei a amarrar minhas botas de couro já gastas, mas confiáveis, daquelas que lembram um chinelo velho de borracha, feio, mas nunca te deixa na mão. Marcelo veio atrás, cada vez mais abusado, achando que meu silêncio era fraqueza. "A Patrícia já me contou tudo sobre você", disse, se posicionando diante do espelho como se fosse estrela de novela. "Como você relaxou, como não se cuida mais." A galera da academia começou a se juntar e já tinha celular levantado filmando. Afinal, o brasileiro ama uma fofoca com treta. Marido mais velho versus personal bombado. Isso ia render cortes pro Instagram. Tirei a bota direita, coloquei ao lado do banco e segui firme. Ele seguia discursando, cheio de marra. Era definido, claro. Provavelmente passava horas entre treino, dieta de frango com batata doce, whey protein, tudo para parecer forte. O problema é que parecer não é o mesmo que ser. "Última chance, tiozão!" Estalou os dedos. "Vai embora, e talvez eu ainda dê um jeito de não decepcionar a Patrícia quando ela perguntar de você." Continuei mexendo nos cadarços da bota esquerda, sem pressa. A galera queria ver o choque de gerações, juventude contra experiência, o dinheiro novo contra o orgulho antigo. Mas o que eles não entendiam é que Marcelo já tinha perdido, quando decidiu tornar aquilo público. Terminei de amarrar os cadarços e levantei os olhos pela primeira vez. "Acabou o discurso, filho?" perguntei. Patrícia e eu nos conhecemos há 15 anos, quando eu tinha acabado de deixar o exército. Ela era gerente de banco, elegante, postura firme, um sorriso capaz de convencer até cliente mal-humorado. Me apaixonei pela confiança dela. Casamos depois de 2 anos, compramos uma casa no Morumbi e começamos a pensar em filhos que nunca vieram. Mas eu sabia ler padrões. O exército me ensinou isso. E os dela estavam mudando. Mais horas na academia, roupas mais ousadas, um certo distanciamento no tom de voz. Eu já tinha comentado, e ela deu uma resposta padrão de Instagram. São só metas fitness da meia-idade. Pois é. Só que, de repente, o tal Marcelo Rodrigues começou a aparecer nas nossas conversas, primeiro como o novo personal, depois como o cara que sabe o treino certo, e logo vinham mensagens tarde da noite, que ela jurava serem apenas dicas de exercícios. Mas eu já tinha rodado território hostil demais para não reconhecer quando alguém estava mapeando meu terreno. 3 semanas atrás, passei de carro em frente à academia, no horário dela. O carro não estava lá. Perguntei depois. Ela disse que tinha mudado para o treino de manhã. Só que a bolsa de ginástica seguia parada no armário e ela voltava para casa cheirando a perfume caro, não a suor. Comecei a observar de verdade como fazia com insurgentes em missões. Banho assim que chegava, celular virado para baixo durante o jantar, pequenos detalhes mais consistentes. Ontem foi a gota d'água. Vi os dois num café no centro. Nada de treino. Patrícia rindo como eu não via há tempos, a mão dela encostando no braço dele de um jeito que esposa não encosta em personal de academia. Eles não me viram, mas eu vi o suficiente. Marcelo achava que músculos e juventude davam vantagem. O que ele não entendia é que forças especiais não treinam só físico. Treinam paciência, disciplina e o momento exato de agir. Os sinais estavam lá há meses. Eu que dei o benefício da dúvida, minha culpa.
Mas o erro dele foi transformar isso em espetáculo. Levantei do banco, com as botas bem ajustadas. Ele ainda falava, ainda bancava o garanhão o confiante, sem perceber que já tinha se condenado. "E aí, tio, vai encarar ou vai ficar aí sentado como faz em casa?" provocou. Essa doeu diferente, não por ofensa, mas porque confirmou algo. Patrícia estava falando da nossa vida para ele. Intimidades de casal virando fofoca de bar. Me levantei devagar, alongando as costas. Ele achou que era a idade pesando. E era, em parte. Eu tinha 51, não 25. Mas a experiência me ensinara coisas que a academia nenhuma ensina. "Marcelo", chamei em tom calmo. "Você anda treinando minha esposa faz 3 meses. Ele sorriu, achando que eu finalmente tinha caído na pilha dele. Pois é, exatamente isso. E olha, vou te contar, ela tem se dedicado firme aos treinos. A galera da Academia Corpo Ativo caiu na risada com a minha insinuação. Marcelo Rodrigues deu aquela exagerada, se exibindo como se fosse o galã do pedaço. Ele adorava aquilo. Parecia que vivia de atenção alheia, transformando minha suposta humilhação em parte do currículo dele. "Dedicada, é?" repeti, balançando a cabeça. "Que bom. Patrícia sempre termina o que começa." Algo no meu tom fez Marcelo dar uma travadinha, mas ele tentou bancar o valente. "Talvez o senhor devesse anotar umas dicas, veterano. Aprende aí o que fazer para segurar o interesse de uma mulher." Olhei ao redor da academia, como quem confere a lista do supermercado. 43 pessoas assistindo, a maioria com o celular na mão. 2 saídas de emergência, uma atrás dele e outra à minha esquerda. Marcelo estava com o corpo projetado para frente, aquela pose de lutador de boxe que ele provavelmente copiou de vídeo do YouTube. Boa para foto, péssima para briga de verdade. "Sabe o que eu aprendi em 12 anos nas Forças Especiais, Marcelo?" perguntei, girando os ombros para relaxar. "Paciência. Saber esperar a hora certa." O sorriso dele se abriu ainda mais. "Forças Especiais, né? E eu sou um Navy SEAL." A plateia riu de novo, já do lado dele, o touro jovem pronto para botar o velho no bolso. Ele começou a se aproximar, talvez planejando segurar minha camisa, quem sabe me empurrar para render na filmagem. Foi então que eu sorri de verdade. Não o sorriso simpático de antes, mas aquele que meus colegas de unidade conheciam bem, o sinal de que o planejamento tinha acabado. "Você tá certo numa coisa, Marcelo", falei, mudando a postura. "Isso já acabou." Ele lançou o primeiro soco, despejando toda a musculatura turbinada de academia, mirando meu queixo diante de 43 testemunhas. Mal sabia ele no rolo em que estava se metendo. O cruzado veio seco, como treino de espelho, força bruta e zero técnica. Inclinei levemente para o lado, deixando o punho raspar perto da minha orelha, uns 5 centímetros no máximo. O impulso o desequilibrou e eu, solidário, dei só um tapinha no ombro dele. Marcelo tropeçou e caiu em cima do suporte de pesos, derrubando anilhas de 20 quilos que bateram no chão como trovão. O barulho ecoou e a galera explodiu em gargalhadas. Ele se levantou vermelho, feito pimentão, olhando desesperado para os celulares, que, claro, estavam todos gravando. "Sorte de desvio, velho", rosnou, mas dava para ouvir a insegurança na voz. "Foi?" perguntei, ainda parado. Ele partiu de novo, dessa vez tentando um tackle de futebol americano, golpe que devia funcionar bem contra os marmanjos da academia que só sabem lutar como em filme de ação. Só que eu não estava lá quando ele chegou. No último instante, dei um passo para o lado e usei o embalo dele para guiá-lo direto na máquina de remo. O impacto fez um som daqueles que dá gosto de ouvir. Marcelo bateu no assento acolchoado e despencou no chão, o cabelo de comercial de shampoo já todo desgrenhado. "Que diabos!" resmungou apoiado nos joelhos. "Você está entregando seus movimentos", expliquei tranquilo. "Baixa o ombro antes de socar, se inclina antes de atacar. Erros básicos." A academia inteira ficou em silêncio, só o som dos celulares registrando a cena. A fama de durão dele se dissolvia ao vivo. Ele olhou ao redor, desesperado, percebendo que o show não estava saindo como tinha prometido. "Para de fugir e luta comigo como um homem",
gritou vindo de novo. Dessa vez, segurei o pulso dele no meio do movimento, redirecionei a força e mandei o coitado girando em direção à máquina de leg press. Ele esbarrou com tudo, o barulho estrondou pelo chão. Mas 2 alunos já estavam transmitindo ao vivo, só para aumentar a vergonha. Marcelo arfava, o suor escorrendo pela camiseta apertada. O sorriso confiante tinha evaporado, restando só frustração e pânico. Não era a vitória fácil que ele esperava sobre o marido da Patrícia. "Como você faz isso?" perguntou, limpando o sangue do lábio. 12 anos nas forças especiais, respondi. "Você achou que eu estava inventando, né?" Ele apertou os olhos, começando a perceber que tinha feito as contas errado, mas o orgulho não deixava recuar. Não na frente daquela plateia, não com tudo sendo gravado. "Não me importa o que você foi. Hoje você é só um velho." Veio com outro soco selvagem, desses que arrancariam a cabeça se pegassem. Eu me abaixei, deixei ele girar e dei só um empurrãozinho em direção aos pesos livres. Marcelo bateu no suporte de halteres, fazendo rolar pelo chão vários de 9 e 11 quilos. A galera se afastou às pressas, rindo cada vez mais da palhaçada. "Fica quieto, rapaz!" sugeri. "Você tá se passando!" Mas ele já não ouvia. A reputação de macho alfa desmoronava a cada falha. Precisava acertar qualquer coisa para se salvar. Pegou um haltere de 7 quilos e veio girando como se fosse um porrete. A turma abriu a boca. Já não era só engraçado. Tinha ficado perigoso. Foi aí que parei de brincar. Segurei o pulso dele enquanto balançava o peso e pressionei um ponto nervoso que aprendi no treinamento. Na hora, os dedos dele ficaram dormentes e o haltere despencou no chão com estrondo. "Tentativa de agressão com arma", murmurei, ainda segurando o pulso diante de 43 testemunhas. Tem certeza de que quer mesmo seguir por esse caminho? Perguntei enquanto o rosto de Marcelo empalidecia. Ele tentou se soltar, mas não tinha como competir. 12 anos de treinamento militar contra 3 de puxar ferro na academia, não dava nem para comparar. "Me solta", murmurou ele, já sem força para continuar a pose de valentão. Afrouxei a pegada e dei um passo para trás. Marcelo levou a mão dormente ao peito, o medo tomando lugar da arrogância que tinha iniciado toda aquela confusão. "Quer saber o que eu realmente aprendi nas forças especiais, Marcelo?" Falei alto o suficiente para ecoar na academia corpoativo. Como ler as pessoas, como identificar ameaças e, principalmente, como perceber quando alguém está passando informação para o inimigo. O lugar ficou em silêncio absoluto. Até o som ambiente parecia ter baixado o volume sozinho, como se fosse novela em cena de revelação. "Sabe, eu estou observando você e a minha esposa faz 3 meses. Os cafés que não eram bem em sessões de treino, as mensagens de madrugada com desculpa de falar sobre exercício, o jeito como a Patrícia começou a tomar banho 2 vezes por dia e deixar o celular virado para baixo na mesa do jantar, tudo gritava traição." O rosto de Marcelo foi do pálido ao branco. Ele claramente não esperava que isso fosse virar novela mexicana na frente de todo mundo. "Patrícia te contou da nossa vida íntima, não foi? Sobre como trabalho demais, como tenho estado ausente, como a chama do nosso casamento parece apagada." Ele olhou em volta, nervoso, procurando uma rota de fuga. Só que a multidão fechava o cerco, celulares em punho, registrando cada detalhe, parecia até live de influencer fofoqueiro. "O que ela não te disse é que tenho me matado de trabalhar para pagar o tratamento de câncer da mãe dela. Que ando distante porque passo noites pesquisando especialistas, brigando com plano de saúde e garantindo que a dona Eliane tenha o melhor atendimento possível." Marcelo começou a respirar de forma rápida, quase em pânico. "Patrícia não sabe disso ainda. Eu queria fazer surpresa quando tudo estivesse certo. Mas quer saber? Acho que ela merece descobrir agora." Peguei meu celular, liguei no Viva Voz e chamei. O toque ecoou pelo salão da academia. "Renato?" A voz de Patrícia soou clara, mas aflita. "Estou saindo do escritório, está tudo bem?" "Estou na Corporativo, conversando com seu personal trainer", respondi encarando Marcelo. Houve uma pausa. Eu posso explicar?" "Não precisa", interrompi. "O Marcelo já me explicou bastante. Disse que você anda se dedicando firme na academia." Ele abanava a cabeça desesperado, murmurando não para o telefone. "Renato, por favor." A voz da Patrícia estava trêmula. "Me deixa ir até aí e conversamos em particular." "Na verdade, acho que não temos mais o que conversar, Patrícia. Nós dois." Olhei para o Marcelo.
Ele acabou de dizer aqui, na frente de todo mundo, que é homem suficiente para tomar a mulher de outro, não é, Marcelo? Ele parecia prestes a vomitar. A plateia, por outro lado, estava adorando o reality show grátis. Patrícia, acho que você devia procurar uma nova academia. E você, Marcelo, melhor pensar numa nova profissão. Desliguei o celular e guardei no bolso. O rapaz recuava em direção à saída, com a reputação em frangalhos. Ué, aonde vai, campeão? Perguntei. Achei que queria me humilhar? Ele parou com a mão na maçaneta, sem saída, entre a vergonha e o medo de piorar. Acabou, disse baixinho. Me deixa em paz. Acabou sim, mas não do jeito que você planejou. Me aproximei e ele se encolheu contra a porta. O mesmo treinador que, 20 minutos antes, tinha me chamado de velho, agora tremia como moleque pego colando na prova. Sabe o que acontece agora? Falei quase em tom de conselho. Esses vídeos já estão indo parar nas redes sociais. E internet hoje é mais rápida que fofoca de vizinho. Amanhã cedo, todas as academias de São Paulo vão saber do Marcelo Rodrigues, o personal que foi humilhado por um cara de 51 anos. Você armou pra mim? Gaguejou. Não, meu filho. Você armou pra si mesmo. Eu só te entreguei a corda. A plateia vibrava, registrando cada segundo da queda dele. Mas ainda tinha mais. Ah, e lembra de dar uma olhada no seu contrato de trabalho. A maioria das academias não curte treinador que se envolve com cliente casada. Pega mal pro negócio. O rosto de Marcelo ficou ainda mais branco. Ele não tinha pensado nisso. Por favor, começou. O problema das consequências é que elas não querem saber de por favor. Você escolheu o caminho. Agora, segura o preço. Afastei-me, abrindo espaço para ele sair. Mas vou te dar uma dica de graça. Da próxima vez que resolver roubar algo de alguém, certifique-se de conhecer com quem está lidando primeiro. Marcelo agarrou a maçaneta, ansioso para fugir. Mas antes que conseguisse, Patrícia entrou pela porta ofegante, rosto vermelho de tanto correr. Renato, espera! Ela começou, mas parou ao ver Marcelo. O lábio cortado, o cabelo bagunçado, a derrota estampada. O que aconteceu? Perguntou, assustada. O seu namorado tentou me dar uma lição, respondi com calma. Só que não saiu como ele planejou. Patrícia olhou da plateia para o estado de Marcelo, para os equipamentos caídos no chão. Marcelo? Disse, sem firmeza. Mas ele não conseguiu encará-la. O personal cheio de pose tinha sumido. Restava só um garoto assustado, perdido na própria armadilha. Não era desse jeito que eu queria que você descobrisse, disse Patrícia, com a voz embargada. Descobrir o quê? Perguntei. Que minha esposa estava me traindo com um rapaz que mal sabia dar um jab direito. Na verdade, eu já sabia disso há meses. Marcelo passou por Patrícia e saiu correndo pela porta, deixando-a ali, plantada, diante de mais de 40 testemunhas do romance escondido deles. Renato, por favor, ela implorou, me deixe explicar. Olhei para ela por um longo instante e depois balancei a cabeça. Não precisa, Patrícia, eu entendo direitinho. Passei reto em direção à saída, mas dei uma parada na recepção, onde o gerente da academia Corpo Ativo estava de boca escancarada, claramente tendo visto todo o barraco. Talvez seja bom você rever as regras com seus instrutores, falei baixo, mas firme. E, já que está no embalo, investir num seguro de responsabilidade civil melhor. Virei para Patrícia, que ainda estava no meio do salão, paralisada, cercada de gente gravando sua humilhação com o celular, igual plateia de reality show. Patrícia, falei em alto e bom som, quando você chegar em casa hoje à noite, vai encontrar os papéis do divórcio em cima da mesa da cozinha. Meu advogado já tem cópias das fotos dos seus encontros com o Marcelo e das mensagens de texto. É impressionante o que um detetive particular descobre em apenas 3 semanas. O rosto dela empalideceu. Você contratou um detetive? As forças especiais me ensinaram que antes de encarar o inimigo, a gente coleta informação. Então escondi. O seu namorado achou que era só questão de músculos e pose. E você achou que eu estava velho e cansado demais para perceber o que rolava dentro da minha própria casa. Patrícia olhou ao redor, desesperada.
percebendo que o caso deles agora estava estampado em dezenas de celulares, provavelmente já viralizando nas redes. A casa está no meu nome, continuei. Os carros também. E as contas conjuntas que a gente abriu? Fechei ontem e transferi tudo. Tudo dentro da lei bonitinho. Você não pode fazer isso, ela murmurou. Já fiz. E talvez queira perguntar para o Marcelo sobre o futuro profissional dele. Ouvi falar que a academia Corpo Ativo não curte muito funcionário que dá esse tipo de ibope negativo. Olhei mais uma vez para o ambiente, ainda cheio de curiosos, e vi no chão a garrafinha d'água e a toalha que Marcelo tinha largado perto do supino, o palco onde sua vergonha começou. Bom treino, falei, e saí para o ar abafado da noite paulistana. 6 meses depois, eu já estava instalado no meu novo apartamento no centro de São Paulo, tomando meu café enquanto lia o jornal. Uma reportagem na seção de negócios me chamou a atenção. A academia Corpo Ativo tinha fechado as portas de vez depois que vários vídeos virais destruíram sua reputação e fizeram os clientes cancelarem em massa. Marcelo Rodrigues tentou vaga em outras academias, mas os vídeos dele sendo colocado no lugar por um homem 20 anos mais velho o perseguiam sem piedade. A última notícia que tive foi que estava vendendo suplementos numa lojinha do bairro. O sonho de virar influenciador fitness tinha evaporado em meia hora de gravação. Patrícia, por sua vez, foi morar na casa da irmã, no Morumbi, depois que o divórcio saiu. Tentou brigar por metade dos bens, mas as provas da traição jogaram contra ela. Aqui em São Paulo, a justiça não é exatamente culpa ou não culpa, mas adultério pesa quando o assunto é partilha. Eu tinha voltado a correr, coisa que não fazia desde a época do quartel. As trilhas pela Serra da Cantareira me lembraram porque eu sempre amei essa cidade, apesar do trânsito caótica. O ar fresco lá em cima, a sensação de espaço, como se fosse outro mundo. Meu celular vibrou, mensagem da minha irmã que mora no interior. Vi os vídeos da academia. Orgulho de você por ter lidado com aquilo com classe. Sorri e guardei o celular. Os vídeos realmente viralizaram, mas não pelos motivos que o Marcelo sonhava. Viraram uma espécie de lição sobre a diferença entre parecer forte e ser de fato forte, entre músculo de enfeite e caráter de verdade. Naquela noite, peguei o carro e fui até a Serra da Cantareira para ver o pôr do sol. Pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. Enquanto isso, a vida de Marcelo se tornou um meme eterno no mundo fitness paulistano. Sua humilhação era compartilhada como entretenimento barato, inviabilizando qualquer chance de ele se reerguer. Já a Patrícia enfrentava suas próprias consequências. Perdeu não só o casamento, mas também a posição nos círculos sociais que tanto prezava. Agora, precisava reconstruir a vida, sob a sombra da própria traição. Os vídeos ficaram como marca registrada, lembrando a todos que, às vezes, a resposta mais poderosa à traição não é gritar nem partir para a briga, mas simplesmente esperar. Cedo ou tarde, cada um acaba colhendo o que planta. Agora me diz, você já traiu ou foi traído por alguém? Por que será que as pessoas preferem trair a ter uma conversa decisiva expondo o que está faltando e o que precisa melhorar na relação? Deixa aqui o seu comentário e não esquece de dar o seu like e se inscrever em nosso canal. Até breve. Beijos!